Mas enquanto há o olhar sobre o cerimonial e também sobre esse deslocamento que Donald Trump deve fazer agora, eu quero trazer mais um trecho importante do discurso de Donald Trump relacionado a gênero no país. Vamos lá. Nessa semana eu também vou acabar com a política governamental de tentar socialmente fazer uma engenharia de raça e gênero em todos os aspectos da vida pública e privada. Nós temos que forjar uma sociedade que não vê cores e é meritocrata. We will forge a society that is colorblind and merit-based. A partir de hoje, eu vou garantir que a política oficial do governo dos Estados Unidos tem apenas 2 gêneros, masculino e feminino. A gente sabe que essa é uma ideia e uma política conservadora, né, e também do Partido Republicano, que destaca que quando se há o olhar para a divisão, você garante ainda mais a segregação, que é uma visão diferente das pessoas que analisam esse assunto hoje a partir de políticas progressistas e também do próprio Partido Democrata, que é de que, quando você não olha para esse grupo, você não cria políticas públicas que possam inserir e equalizar cada vez mais a distância entre esses públicos. E aí Donald Trump vem opostamente, mais uma vez, ao que fazia o Partido Democrata, falando que vai trabalhar com meritocracia, que é uma palavra que gera até arrepio para quem é progressista, não só lá, mas como em boa parte do mundo. Alan Gani, como é que você vê esse discurso que também traz um recado bem direto à comunidade LGBTQIAPN+, porque ele fala, olha, para mim vai ter gênero masculino e feminino, nada mais que isso. E é lógico que, além desse recado, isso mexe também, provavelmente, com aquilo que nós já estamos acompanhando antes mesmo da posse, que é a questão trabalhista, ou seja, o quanto as empresas agora vão deixar ou não de investir em políticas relacionadas à diversidade lá no país e que pode reverberar para outras partes do mundo também. Veja só, Evandro, historicamente, este foi o lugar comum dos Estados Unidos, quer dizer, uma sociedade fundamentada em valores de meritocracia e entender que todos são iguais perante a lei. De um tempo para cá, precisamente mais a partir da década de 70, ganhando força mais nos anos 2000, nas universidades norte-americanas, começam todo um movimento intelectual progressista que vai ganhando força no campo político, até que vem uma tal de agenda woke que acaba tomando conta de muitas empresas, que é você contratar as pessoas não baseado em critérios de meritocracia ou produtividade, mas baseado em critérios de cor de pele ou gênero, etc. Então, o Donald Trump ele faz uma reafirmação daqueles valores que foram fundamentais para a construção dos Estados Unidos. Agora, de qualquer maneira, esta agenda progressista, a agenda woke, deve ter uma reversão no curto prazo. Muitas empresas já estão repensando todas as suas políticas identitárias. Como é que você avalia essa política de Donald Trump, Piperno? Veja, o que os conservadores chamam de agenda woke, sem dúvida nenhuma, vai agora sofrer uma forte oposição, para não dizer pressão, né, principalmente do governo. Agora, os Estados Unidos, historicamente, usam muito, sim, o discurso da meritocracia. Lá atrás, inclusive. Só que a meritocracia, durante décadas, para não dizer séculos, não foi, por exemplo, capaz da inclusão de pessoas negras, né? Isso só depois de uma duríssima luta, né, por grupos ligados aí à igualdade de direitos civis e algo que acabou, enfim, se tornando regra, se tornando lei somente nos anos 60. Não faz tanto tempo assim. Então, eu sempre fico com o pé atrás em relação, por exemplo, a políticos da ala mais extremista do Partido Republicano, muitos deles ligados aí ao movimento Tea Party, que, na verdade, ao mesmo tempo em que incensam a questão da meritocracia, andam muito próximos de grupos supremacistas. E aí, Gustavo Segré, eu vi muitos analistas, né, que entendem que as políticas raciais e de gênero são importantes hoje em qualquer país, inclusive para o mercado de trabalho, para a economia e para diminuir a distância entre essas pessoas, falando que
se tornou incoerente o discurso de Donald Trump quando ele cita Martin Luther King, dizendo que na verdade, ele fez um olhar sobre esse discurso, né? Ele fala, eu tenho um sonho, ele dizia, Martin Luther King, eu tenho um sonho de que lá no futuro pretos e brancos convivam de maneira igual numa sociedade. E aí o Donald Trump traz uma interpretação desse sonho, dizendo, né, Fabrício? Exato. Que agora sim ele vai conseguir alcançar esse sonho de Luther King a partir de não haver mais uma política que foque em apenas um grupo, mas que torne esses grupos iguais. E tudo isso, antes do Segré falar rapidamente, Evandro, dizendo que ele vai trabalhar ao lado da comunidade afro-americana e da comunidade hispânica também, a comunidade latina, né? Bem lembrado, Fabrício. Agora, às 5h49, quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo, já espero vocês, hein? Nas outras plataformas seguimos e eu quero saber de você, Gustavo Segré, como é que você avalia essa situação que para muitos bancou ou não passou de uma baita incoerência? Não, eu não sei se foi incoerência, me parece que ele está sendo transparente, ele está dizendo, agora tem feminino e masculino, e será a meritocracia. Eu penso que a maior discriminação é feita por aqueles que buscam evitar a discriminação. Por quê? Você tem gente com muito mérito, independente da sua raça, da sua cor, da sua religião, do seu pensamento e do seu sexo. Se é meritocracia, não interessa o resto. Interessa o mérito que tenha a possibilidade de colocar a determinada pessoa pelas suas qualificações em determinado cargo ou determinado lugar. Quando você fala, não, vamos trabalhar para a igualdade entre homens e mulheres, e no governo de quem defende isso não coloca a igualdade de homens e mulheres, me desculpa, é um discurso, é uma narrativa, mas não cola. Eu acho que Trump está sendo muito mais sincero que outros governos progressistas da região. E para a gente arrematar aqui, eu quero trazer algumas curiosidades, então, desse retorno de Donald Trump. Vamos colocar aqui na tela para quem nos acompanha e já a gente retoma as imagens ali. A gente está falando, então, como mencionou o Fabrício, do presidente mais velho a assumir o mandato, 78 anos e 7 meses, alguém assumindo o mandato com esta idade, o primeiro a retornar ao cargo sem ser numa reeleição nos últimos 130 anos, ou seja, ele vira presidente, perde as eleições para Joe Biden e depois retorna à presidência. E o primeiro presidente condenado dos Estados Unidos, porque embora a situação não tenha impedido ele de chegar ao cargo, ele foi condenado, né, Fabrício? Foi condenado em mais de um processo, né? Foi condenado na esfera criminal por conta daquela maquiagem dos pagamentos à atriz pornô Stormy Daniels, isso em Nova York, e também por abuso sexual e difamação contra uma jornalista. Elizabeth Jean Carroll teve que pagar uma indenização, inclusive milionária, de 80 milhões de dólares para ela por conta desse caso, principalmente por conta da difamação contra ela, propriamente falando. A questão aqui é que nenhuma dessas condenações impede ele de chegar ao cargo. A lei da ficha limpa funciona de uma forma diferente lá nos Estados Unidos. O que poderia ter impedido ele de chegar ao cargo foi o processo que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu mão na última semana, envolvendo a interferência eleitoral no estado da Geórgia. O que aconteceu? Lá em 2020, quando ele perde as eleições, ele chega em uma autoridade eleitoral da Geórgia, um estado onde ele perdeu, um swing state que ele acabou perdendo para Joe Biden, uma surpresa, e fala assim, não, calma aí, arranja uns votos aí para mim, porque se eu virar aqui na Geórgia, eu ganho as eleições. E aí não funcionou bem assim. Bom, houve uma investigação, mas o processo demorou para caminhar, demorou. Chegou na semana passada, o procurador Jack Smith falou, não, a gente vai abrir mão do processo, porque isso é um praxe no Departamento de Justiça americano, abrir mão das investigações contra presidentes no poder. Ou seja, como Donald Trump estava prestes a assumir, o Departamento de Justiça realmente abriu mão disso. Mas o procurador afirmou, se o processo fosse levado à frente, ele seria condenado. E aí essa seria uma condenação que o impediria de retornar ao poder. Como isso não caminhou a tempo, então hoje Donald Trump está aí, livre, leve e solto. Empossado. 5h53, o pessoal da rádio está de volta e o Fabrício Nights que estava explicando para a gente aqui as condenações de Donald Trump que não impediram pela lei americana que ele retornasse ao poder. Mas beleza, Gani, a lei americana não impede. Mas eu quero trazer com você o aspecto eleitoral, porque essas situações já tinham acontecido antes mesmo da eleição e durante a campanha eleitoral e foi extremamente utilizada pelo Partido Democrata durante os debates e ao atacar Donald Trump. Mesmo assim, a população decidiu escolhê-lo.
O que faz, ou, no teu ponto de vista, o que faz e o que fez com que os americanos dessem esse voto de confiança para Donald Trump, o primeiro presidente condenado dos Estados Unidos? Olha só, Evandro, talvez a população enxergou que eram crimes menores, né? Não era um crime ali de grande corrupção que envolvesse desvio de recurso público, né? Houve ali um suborno para calar uma pessoa que ia depor contra ele, uma adulteração ali do documento. Então, entendeu que era muito mais um crime na esfera pessoal e privada dele, e um crime menor, do que um crime de corrupção, né? Até porque, isso não vale para Kamala Harris, evidentemente, mas para a família Biden, aí sim havia ali todo um crime muito abafado por setores da imprensa relacionado a tráfico de influências da família Biden com uma empresa da Ucrânia. Agora, de qualquer modo, o que o eleitor está preocupado mesmo são com questões concretas relacionadas à economia, à inflação principalmente, e também com segurança pública, e enxergaram em Donald Trump, mesmo com esses crimes pormenores, o presidente mais apto a lidar e mais hábil a lidar com essas questões do que Kamala Harris. Fala, Piperno. Não, é muito isso que o Alan falou, e veja, até mesmo o eleitor mais conservador, aquele eleitor moralista e tal, ele não é tão conservador e moralista assim quando se trata de julgar alguém do seu espectro político, porque além de todas essas questões, esses processos todos, né, há também a questão moral mesmo, né, do fato de ter se relacionado lá com uma atriz, uma garota de programa, e enfim, subornando a moça e tal, mas parece que isso acabou contando muito pouco. Em relação a Kamala Harris, que a gente rapidamente citou no começo do programa, também acho muito difícil que ela volte a ter uma outra oportunidade de ser, de fato, a candidata do Partido Democrata, considerando que, inclusive, isso não é uma tradição de nenhum dos partidos, né? Nos últimos 100 anos que eu me recordo, o Partido Republicano fez isso com Nixon, que perdeu em 60 e depois tenta de novo em 68, quando ganhou. E, no caso do Partido Democrata, Adlai Stevenson, que foi candidato em 52, 56, perdeu as duas e depois ele reaparece na política como o homem dos Estados Unidos na ONU em meio àquela crise dos mísseis. Mas também não é uma tradição de nenhuma dessas duas máquinas, das duas máquinas partidárias, oferecer essa segunda chance. Arremate aí, Segré. Bom, temos que prestar atenção também, Evandro, que o Biden deu perdão para todo o comitê que está investigando o ataque ao Capitólio, hein? Isso pode ser uma sugestiva ação por parte do Biden antes de sair do governo, de perdoar aqueles que investigaram aos que depois foram condenados. Muito provavelmente parte desses condenados será perdoado pelo presidente Trump, mas me chamou a atenção que o Biden, sem ter nenhuma condenação, já perdoou aqueles que investigaram, aqueles que foram condenados, sugestivos. E estou levando um presente quando voltar para o piperninho que me deram para ele aqui, ó. Aqui, esse é para o Piperno. Tenho certeza que ele usará esse boné para andar aqui na Avenida Paulista, né, Piperno? Não, né? Provavelmente ele queimará. E eu quero trazer aqui algumas manifestações de líderes mundiais também que parabenizaram Donald Trump nas redes sociais pelo retorno à Casa Branca. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou em mensagem de vídeo que os dias mais bonitos de sua aliança estão por vir. Temos mais um agora do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o retorno de Trump à Casa Branca representa uma oportunidade para alcançar uma paz justa na Ucrânia. E como a gente gosta muito de uma fofoquinha aqui no nosso 3 em 1, a gente tem um momento Candinha que a gente chama aqui, Fabrício Naitsky. E como eu sei que você também é um cara que gosta dos bastidores, principalmente da política internacional, eu tenho uma pergunta para você. Legal. Por que Barack Obama foi sozinho à posse de Donald Trump? Essa é uma boa pergunta que eu não sei te trazer a resposta. Mas ok, quem sabe a gente possa responder em breve. Ô, Fábio Piperno, você percebeu que Michelle Obama não entrou ao lado de seu marido? O senhor está muito fofoqueiro, que 3, 4 dias atrás, Barack Obama postou uma foto com o casal, inclusive dizendo, é o aniversário do amor da minha vida e tal. E aí, Alan Gani, teve algum recado especial nesse sentido? O que eu sei é que ela é muito brava. Inclusive, já falou publicamente que o Obama tem bafo, hein? É verdade. Agora, Gustavo Segré, só para a gente arrematar, nós percebemos também que, de certa forma, houve muito questionamento sobre um possível constrangimento de Kamala Harris ao ver aquela imagem de Barack Obama também morrendo de rir ao lado de Donald Trump. Você acha que rolou
rolou isso? Não, não acho não. Para mim, a esposa, Michelle Obama, deve estar juntando assinaturas para cortar o cabelo de Ghani. Aliás, eu ganhei, hein? Mas eu vou cortar porque eu sou democrático. Eu vou cortar porque é um pedido de vocês, né? A gente também tem que governar pensando em minorias, mas eu ganhei. No voto popular eu ganhei. Né, Segré? Lá no teu Instagram, só vi comentário, não corta, tá ótimo. Não. É assim, não, vírgula, corta. Não, vírgula, corta. Vamos levantar isso. Olha, aliás, Donald Trump está deixando agora o Capitólio neste momento, deve seguir para a continuação de sua agenda nesta segunda-feira. Piperno, rapidamente, de maneira muito sucinta, como é que você viu as manifestações de Netanyahu e Volodymyr Zelensky? Porque são dois conflitos que estavam à espera, entre aspas, de Donald Trump. Netanyahu faz parte dessa internacional extremista. Agora o Zelensky deve estar extremamente preocupado, porque, afinal de contas, Biden colocou muito dinheiro e apoio para a Ucrânia nessa guerra. Alan Gani. Eu concordo que o Zelensky está preocupado e provavelmente será o final da guerra, mas não pela força norte-americana, pela negociação, e a Ucrânia perderá territórios ou autonomia em alguns territórios. 10 segundos, Segré. Amanhã tem mais. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Fabrício, para onde vai Donald Trump agora? Revista das Tropas. Opa, Revista das Tropas.